Saberijitos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre diferenças que eu acho irritantes entre filmes ou séries. No caso eu vou falar hoje de uma série que é baseada num livro. Eu estou falando do livro As Doces Magnólias, da autora americana Sherry Woods, que ela publicou em torno de 110 livros mais ou menos, dentre eles romances e mistérios. Porra! Tudo isso? Eu preciso só dar um alerta aqui que vou dar spoilers, porque não é uma resenha, são alguns comparativos que eu vou fazer, porque a gente que lê ou às vezes vê um filme, um seriado que ele foi baseado numa obra, é claro que tem as diferenças, porque a gente sabe que numa filmografia eles têm que empacotar naquele curto período os acontecimentos, ou o máximo de acontecimentos possíveis, no caso os mais relevantes, né? Dentro das filmagens, né? Então o livro é sempre mais rico, se aprofunda mais. O livro ele sempre tem questões mais convincentes, e o que não acontece às vezes nas versões filmadas, que eu acho que às vezes ficam meio jogadas. Bom, vou começar falando de diferenças físicas entre os personagens, que sempre tem, mas no caso eu nem não considero essa uma diferença irritante nem nada disso. Eu considero que é uma diferença muito bem-vinda por trazer questões de inclusão. Por exemplo, a personagem Ellen, que é a advogada, no seriado ela é uma atriz negra e no livro ela é uma personagem loira de olhos azuis. E isso é uma coisa muito legal do seriado, colocar uma personagem negra, porque realmente eu acho que traz um enriquecimento para o seriado, porque realmente é a questão da inclusão, e é necessário ter realmente. A outra personagem também, que é amiga da Mad, que é a personagem central no seriado, que é a Dana Sui, ela é uma atriz mais gordinha, cheinha, e no livro ela até reclama que ela tá um pouco acima do peso e tal, mas no livro não entra nesses detalhes, porque, gente, nem todo mundo usa manequim 38, 40. Colocaram mulheres que eu achei muito reais. Já a personagem central, que é a Mad, ela no seriado ela é uma mulher bonita, de corpo assim super em forma e tal, tem essa preocupação com exercícios e tal. Então a personagem, a central, ela tá mais de acordo com o que é tratado no livro. Mas no seriado, a questão dos homens, aí a dos homens já acontece totalmente o contrário. Aí existe um padrão. Os homens no seriado têm um padrão, eles são tudo crossfiteiros. Os homens no seriado, todos os que aparecem, eu vou dar até um desconto pela questão do personagem central, par romântico central da Mad, que é o Cal Maddox. Ele é um instrutor de beisebol, então a gente espera que ele tenha um porte físico mais atlético. Só que eu achei que os outros personagens, todos eles, é tudo bonitão. O personagem que vem a fazer par romântico com a Dana Sue, ele também é o fazendeiro bonitão, saradão. O ex-marido da Mad, o Bill Townsend, também é um cara todo saradão, com aquele porte físico alto, atlético, esbelto, né? E o personagem também que faz par romântico com a Ellen no seriado também é um cara atlético, de porte físico, você vê que é cara que vai pra academia e tudo mais. E eu acho que essas coisas ficam um pouco forçadas, colocar os homens todos eles num padrãozinho e as mulheres não. No livro, eu achei que a questão da Mad se separando e depois ela se envolvendo com o Cal Maddox, que ele é um cara no livro 10 anos mais novo do que ela é duramente julgada pela cidade lá, a Serenity, né, que é o nome da cidade do livro. Ela é julgada de uma forma que o marido dela, pelo contrário, não foi. Então existe sim a questão de que a mulher ela é mal vista se tá com um cara mais jovem, e o cara que deixa a família para ficar com uma mulher mais jovem, que no caso a personagem ela tem 24 anos no livro, a Noreen, né, que é vai se tornar a esposa do Bill no caso. Ela é uma moça muito jovem e a cidade não o julgou duramente como a Mad foi julgada ao ficar com o Cal Maddox.
Então, tanto é que no livro eles usam a expressão, né, 2 pesos, 2 medidas. Realmente a mulher, ela acaba sendo mal vista, e isso é bem explorado no livro. Já no seriado, o Bill ele sofre uma repressão pela cidade, e ele é julgado e tudo mais, o que eu achei que foi legal também, porque eles trouxeram uma releitura diferente da do livro, mas eu achei mais interessante no livro porque realmente a gente sabe que existe essa questão, sim, que a mulher acaba sendo mais julgada. É uma coisa que, assim, eu não sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher que apoia, assim, eu sou feminista se você levar pelo dicionário o que está escrito lá, que é uma mulher que apoia outras mulheres e que quer que exista igualdade, questões de salário, questões de direitos e tudo mais. E se for pelo dicionário, eu sou feminista. Agora, eu não sou a feminista exagerada, exacerbada, que a gente tem visto muito. Eu, por exemplo, me incomodo muito de ver que agora meio que existe uma questão de, a gente oprime o homem e enaltece a mulher. E existe isso sim, pode se doer se você não concordar. Só que eu acho que tá havendo a mesma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de um seriado antigo que é A Feiticeira. No Feiticeira você vê muito que existe aquela questão da sociedade americana que está saindo de uma recessão e existe aquela questão do marido como o cabeça do lar e a mulher submissa ao homem, e existe o machismo do homem com a mulher, e isso me incomoda no seriado da Feiticeira, mas eu relevo porque é uma questão da época, né, e eu tô assistindo na época de hoje, só que aquilo me incomodava, e eu acho que tá acontecendo a mesma coisa hoje em dia com a questão da mulher se enaltecendo de uma forma e oprimindo o homem. Tanto é que tem uma frase que a Dana Su fala no seriado, é um discursinho meio de ódio com relação ao homem, falando, eu não vou lembrar exatamente a frase que ela usou, só que é uma coisa que deixa muito claro que, ela tinha um ódio do sexo masculino. Porque ela teve lá as questões dos problemas com o marido dela e tudo mais. E isso, gente, a gente tem visto muito acontecer, principalmente na mídia, desse discursinho. E isso eu não gosto. E achei que o seriado jogou umas pinceladas disso, coisa que no livro não tem. No livro eles batem mais nessa questão de que realmente a mulher às vezes sofre determinados preconceitos que os homens às vezes não. Só que de uma forma equilibrada, coerente, coisa que no seriado não é. Uma outra diferença também bem gritante é que no seriado existe uma relevância das 3 personagens, que são as Doces Magnólias, e no livro ele é muito centrado na Mad, que é a personagem, a protagonista do livro, né? E eu achei legal porque o seriado ele acabou abordando um pouco da vida das 3. Cada uma com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias. No seriado elas são mais pinguça, né? Porque elas fazem a sexta-feira das margueritas, e no livro até isso é mencionado, mas eu achei que no seriado eles batem mais nisso. Toda sexta-feira elas estão lá com uma taça e tudo mais. Aí eu já acho que é uma questão até um pouquinho preocupante, porque a gente não sabe quem está assistindo, né? Às vezes uma pessoa que está enfrentando um problema com alcoolismo, isso acaba sendo uma coisa que meio que induz a pessoa. A gente tem que tomar cuidado com determinadas questões, porque tem de tudo, né? Quem está atrás assistindo é um ser humano com um grande histórico que tem uma história de vida e uma história também de problemas pessoais e tudo mais. E eu não gosto quando tem muita bebedeira em seriado, não gosto muito disso quando o filme tem, a não ser que isso tenha um propósito, mas não gosto, eu acho que essas coisas são assuntos delicados. Bom, aí vamos falar da questão dos desfechos no seriado e no livro. O livro, eu achei que ele discorreu muito bem a questão da dor, da separação dos filhos da Mad, como eles estão lidando com essa separação. O livro ele aborda isso muito bem, aprofundada a questão daquela ruptura, a cabeça das crianças, toda aquela forma de lidar com aquela situação do pai fora de casa. Isso é muito bem tratado no livro, chega a dar até uma agonia de ver como aqueles filhos estão sofrendo pela ausência do pai.
E no seriado eu achei que isso foi retratado de uma maneira diferente, mas também achei que foi bem abordado, dado a limitação de tempo que tem no seriado. Só que eu achei que o final do livro ele acabou acelerando determinadas questões, e ele é bem diferente. O final do livro para o seriado é totalmente diferente, né? Eu gostei mais do livro, sempre gosto mais do livro, né? Só que eu achei que o livro atropelou algumas coisas, porque ele estava indo num ritmo bem cadenciado, assim, tudo acontecendo de uma forma bem convincente, e de repente, o final ele resolve arrumar tudo que ele tem que botar um desfecho, uma solução, ele coloca assim num repente, e isso eu não gostei, achei que ficou forçado. Só que é um romance gostosinho para ler, é aquela leiturinha leve que você vai numa boa. Já no seriado, ele também, por ele ter 3 personagens para dar uma sequência, eu achei que ele também colocou coisas jogadas demais, que ficaram, eu achei até com interpretações bem canastronas de determinadas atrizes. E só que assim, como As Doces Magnólias são 3 livros, eu não sei se o seriado acelerou algum acontecimento dos outros livros, porque eu ainda não li os outros 2, se eu não me engano, acho que ainda nem tem as versões em português, aí teria no caso que ler em inglês, mas eu achei que no seriado ele ficou também meio atropelado os acontecimentos. Então assim, para finalizar, as diferenças que eu acho que são irritantes são justamente essas, que eu acho que para os discursos da época atual, que está muito pautado em a mulher, em ascensão e tudo mais, eu acho que ele acaba forçando um pouco a barra nessa questão. Acho que incluir personagens masculinos que acabam, assim, tipo, você não põe um padrão na mulher, mas põe um padrão no homem. Então, assim, eu achei isso, tipo, nada a ver. Quero finalizar esse vídeo também reforçando isso. Homens e mulheres, se você abaixa um e aumenta o outro, nunca vai haver um equilíbrio. E eu acho que o que está faltando um pouco nas pessoas é encontrar esse equilíbrio, essa coerência. E eu fico muito triste de ver quando um filme, um seriado, a mídia, ela impõe isso de uma maneira áspera. Com isso acaba convencendo a muitos e trazendo uma discussão que não é a mais ideal, se a questão é a igualdade. Finalizo aí também, né, trazendo aí uma reflexão a respeito de toda essa situação, mas gostei muito, recomendo, acho que é um livro muito bom, As Doces Magnólias, é uma leitura muito gostosa, muito leve, e é divertido, e ler é sempre um grande prazer. Então é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal, né? Não seja desses que só assiste, né? Para ver aquela coisa, sou passageiro. Passa aqui, assiste e não se inscreve. Então é isso. Espero que vocês se inscrevam, que vocês curtam, compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Falou!